Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Hoje tem louvor, tá? Trouxe o celular do marido. Bom dia, bom dia. E vou já mostrar pra vocês o lugar lindo que eu tô fazendo a live. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. És bem-vindo, foste amado, vem reinar entre nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vento impetuoso. Bom dia, Belissa. Bom dia, Paulinha. Vem aqui. Vou mandar meus aviãozinhos, tá? Bem-vindo ao nosso 38º dia de live. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Cá. Bom dia, gente. Vamos entrando. Vou mandar aqui meus 50 aviãozinhos. Bora começar a nossa quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. Meu Deus, já se passaram 38 dias da nossa jornada. Aí eu preciso contar uma coisa pra vocês. Ontem eu fiquei... Sabe quando você é constrangido em amor? Constrangido em amor com as pessoas aqui em Manaus. Eu confesso pra você que foi uma experiência nova. Aonde eu passava, as pessoas falando que estavam fazendo plenitude, que estavam impactadas, que eram gratas. Senhor, como Tu é bom, como Tu é bom, como Tu é bom. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar, tá? Olha da onde vai ser a nossa live hoje. Olha o visual que tá nos meus olhos. Aqui em Manaus ainda são 6h02 da manhã, 6h10, né? 6h08, não sei. Mas olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha aqui, a varanda do nosso quarto aqui no hotel. Lindo demais, né? Ariane, bom dia, minha amiga. Olha isso, gente. É sobrenatural, é a exuberância dessa região do nosso país. Como nossa terra é linda. Como nossa terra é linda. Esse Rio Negro, ele não é um rio, né? É um oceano. Não sei se vocês conseguem ouvir, são os pássaros que tem aqui. Mas a gente veio falar de live. Vambora? Bora? E hoje eu tenho uma novidade pra vocês. Olha aí, ó. Sabe qual é a novidade? Eu tenho uma convidada pra nossa live hoje. Muito especial. Quem arrisca que é a minha convidada hoje? Me fala. Quem assim, uma ideia. Só posso garantir, é cheia do Espírito Santo. É linda. É linda, é cheia do Espírito Santo. E vai nos dar a honra de dividir a nossa live hoje comigo. Ó, Margot é linda, cheia do Espírito Santo. Podia ter convidado, amiga, cadê você que você tá aí, ó? Gostei da ideia. Vou fazer uma live com a Margot. Gostei da ideia, não é a Margot. Não é a Margot. Opa! Acho que alguém aí deu um palpite. É a Júlia. É a Júlia, minha filha. Vai já entrar. É a Júlia. E vamos começar a nossa oração. Vou digitar aqui para você o tema, tá? Hoje nós estamos no dia 38 do nosso devocional. Eita, e o dia hoje é forte, tá? Mais um forte. Não negocie com o pecado. Uau! Uau! Não negocie com o pecado. E aí? Quem aqui tem negociado com o pecado? Se você achar que pode ser Opa. sério, me peça...
Deixa eu colocar aqui. Vamos já chamar a nossa Júlia, mas eu vou botar aqui a referência bíblica para você. Tiago 4, 7. Pará. Vamos abrindo a Bíblia de vocês, o devocional de vocês. E eu vou colocar aqui um louvor para nossa oração. Deixa eu pegar aqui. Vamos entrando, amigos. 38 do Plenitude, isso mesmo. Não negocie com o pecado. É uma ordem. E nós vamos essa aqui. Camila, nós estamos chegando ao fim das nossas lives, né? Nós temos mais 2 dias. E essa semana Deus preparou uma coisa nova. Ontem a live foi feita em Porto Velho, hoje em Manaus, amanhã em Belém. Já tô correndo para ir para Belém, saio daqui correndo, tomar um banho, pegar o avião e chegar em Belém para mais um treinamento incrível. E as 2 últimas lives, a de sexta, só de sexta. Gente, hoje é quarta, né? É assim, a gente não sabe nem onde tá, nem para onde vai, nem que horas é. Hoje é quarta, então a gente ainda tem quinta, é isso, e sexta. A de amanhã ainda é em Belém e a de sexta é em São Paulo. E tem uma novidade para você, né? Para você que pediu mais lives. E eu disse que eu ia perguntar para Deus, não foi? Mas sim, não vou fazer 40 lives agora, não vou, mas eu vou fazer uma sequência de lives semana que vem, nesse mesmo horário, 7 às 8 da manhã, chamada O Recomeço. 5 lives para nós nos inspirarmos com história de pessoas que viveram um recomeço em suas vidas. Recomeços emocionais, recomeços espirituais, recomeços na alma, recomeços no corpo. Eu vou fazer uma sequência de lives sobre a importância de nós vivermos um recomeço. Sobre a importância de a gente olhar para a nossa vida com consciência. E eu queria já te convocar para isso. Por quê? Porque você passou agora 40 dias numa jornada de consciência, de verdade, de reconhecimento, de transformação, de ponto de virada em muitas coisas na sua vida. Muitas pessoas dizendo para mim, Camila, olha, eu realmente estou sendo transformado. Eu estou enxergando a minha vida com uma consciência que eu nunca entendi. Eu estou entrando numa jornada de transformação. Então eu vou fazer 5 lives semana que vem. Mais uma semana comigo. Vocês querem mais uma semana comigo? Vocês vão descansar sábado e domingo. Mas nós vamos fazer mais uma sequência de 5 lives, onde nós vamos falar sobre a importância de recomeços. Toda vida que eu tenho consciência sobre algo, eu preciso tomar uma decisão. Toda vida que eu reconheço algo que precisa de transformação em mim, eu preciso viver uma jornada, eu preciso de ferramentas para viver uma jornada, eu preciso de pessoas para caminhar comigo em uma jornada, eu preciso de conhecimento para entrar nessa jornada. Então, semana que vem, 5 dias, onde nós vamos falar sobre importância de recomeços. Fechado? Então já fica sabendo que na próxima semana nós continuamos juntos, tá? Vamos viver uma semana de cada vez. Vamos chamar nossa filha, minha filha, boneca, de pássaros aqui à minha volta, que eu vou tirar o louvor. Eu acho que hoje a gente tem uma adoração da própria criação do Senhor. Olha isso aqui. Eu tô travando para você, filha? Não, tá ótimo. Então vamos Graças embora. a Deus. Ô, Pai amado, Senhor da nossa vida, Paizinho. Pai de toda honra, Pai de toda misericórdia, Pai de toda bondade. Espírito Santo de Deus, nós começamos o nosso dia 8 de maio do ano de 2024, Pai, te rendendo glórias, Pai, dizendo que Tu és santo, só Tu és santo, Pai. Só Tu és santo, a terra está cheia da Tua glória, Pai. Hosana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor. Pai, que privilégio poder começar essa manhã contemplando a Tua criação, Pai. Eu estou num lugar tão lindo, Pai, tão lindo, tão lindo. Impossível olhar para a exuberância dessa Amazônia e não enxergar a Tua mão, Pai. Impossível olhar para esses pássaros e não enxergar a Tua mão, Senhor. Impossível, Pai. Pai, eu te clamo que Tu abra os nossos olhos nesse dia. Enche o nosso coração de sensibilidade, a nossa mente de percepção e de gratidão. Mais um dia nós acordamos, mais um dia de vida Tu nos deu, Pai. Nós respiramos,
Nós estamos aqui vivos, Pai. Cada um na sua situação, cada um com a sua história, cada um no seu lugar, cada um com as suas lutas, cada um com as suas vitórias, mas todos convidados, convocados por Ti, Pai, para viver mais um dia. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que esteja revestindo a minha mente, os meus ouvidos, o meu coração. Tens liberdade, Espírito Santo, hoje nas nossas vidas, Pai. Que tudo que eu falar, que a Júlia falar, entre como um alimento, Pai, nas almas que estarão conosco hoje, nos corações, nas vidas, nos espíritos, Pai. Entre como um renovo, mas entre também como uma espada que separa o certo do errado. Que entre como uma espada, Pai, que lança fora todo o jugo, Pai. Que lança fora toda condenação, que lança fora todo medo. Nos capacita nessa manhã, tens liberdade no meio das tuas filhas, Pai. E visita cada lugar hoje de uma forma especial. Vai em cada coração, em cada mente, trazendo o que precisa para o dia de hoje, Pai. Para algumas pessoas eu declaro unção, ousadia, coragem. Para outras eu declaro renovo, esperança, recomeço. Para outros eu declaro, Senhor Deus, um descortinar. Pessoas que ainda não te conhecem, pessoas que ainda não têm nenhum tipo de relacionamento contigo. Pessoas que ainda não conhecem a tua palavra, Pai. Atrai esses corações. Que seja hoje um novo começo nessas vidas. E eu já te agradeço pelo que o Senhor fez até aqui e o que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, 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 amém. Filha, eu vou deixar você começar lendo a referência bíblica de hoje. Com certeza. Hoje é Tiago 4:7, tá certo? E se... Vou abrir a Bíblia aqui, porque sempre é bom a gente entender o contexto em que está a referência bíblica, né? Tiago, deixa eu abrir o livro de Tiago, logo depois de... Parará, parará. Tiago. Cadê você, Tiago? Filha, vamos direto na Tá, deixa eu ir referência. direto. Vá, porque Tiago 4. Posso ler? pronto, tá na minha mão, mas pode ler, vá. Tiago 4,7 diz: Portanto, submetam-se a Deus, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Uau, olha isso aqui. Olha isso aqui. E aí ele continua no 8. Presta atenção, gente. Ele continua no 8. Tá? O livro de Tiago, capítulo é submissão a Deus. Tiago 4, capítulo 4, submissão a Deus é o tema. E ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E ele continua: aproximem-se de Deus e ele se Uau. aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem seu riso por lamento. Ele está falando de Meu Deus. arrependimento. E a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor Meu e ele os Deus. exaltará. Uau! Meu Deus. Quanto comando numa passagem bíblica só. E é isso, gente. O tema hoje é pecado. O tema hoje é pecado. E a primeira coisa que eu queria falar, e vou pedir que a Júlia se aprofunde nisso, é o que é pecado. Porque, filha, se fala muito pouco de pecado, se fala muito de graça, se fala muito de perdão, se fala muito de que Deus leva o nosso fardo que é pesado, que ele troca o nosso jugo, né? E ele bota um jugo suave, que Jesus levou naquela cruz todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ontem eu fui dormir assistindo um vídeo que eu recebi da Juliana Veras, de Fortaleza, filha. Um trecho de um podcast. Eu vou mandar para você depois. Onde, de uma forma muito poderosa, a pessoa explica por que foi tão cruel a morte de Jesus naquela cruz. Por que tinha que ser, porque não foi simplesmente uma morte? Por que não foi simplesmente uma doença? Por que não foi simplesmente, foi apedrejado como Estevão e morreu? Por que tinha que ter sido tão cruel, tão cheia de humilhação, tão cheia de vergonha, tão cheia de dor, tão cheia de sacrifício na própria carne, tão envergonhosa, no cuspido, colocar azeite na boca? Por que tanta humilhação? Porque sobre aquele corpo estava todo o pecado da humanidade. E o jugo era muito pesado. E Jesus entregou a vida dele e Deus sacrificou o seu próprio filho de uma forma assim tão dolorosa, para que nós pudéssemos entender que o nosso pecado estava sendo levado sobre ele. Opa, Camila, então quer dizer que o meu pecado está perdoado? Não. O pecado perdoado é esse aqui, ó.
Pecado é perdoado é aquele das pessoas que se submetem a Deus. Vai anotando, tá? Tem um caminho aqui para o pecado ser perdoado, para justificar a morte de Jesus na cruz. Camilo, o que é pecado? Pecado biblicamente, pecado é quando eu e você erramos o alvo. Alvo é Cristo. É ser imitadores de Jesus. É sermos todos os dias. Eu digo que Deus tem uma linguagem de amor, filha. A minha e a sua é presente, né? A gente ama presente, a gente ama tempo de qualidade, a gente ama ver zero. Mas a linguagem de amor de Deus é a santidade. A linguagem de amor de Deus é quando eu e você buscamos pertencer a Deus, nos afastar do... resistir o diabo para que ele se afaste de nós e não jogar, né, com o pecado. A linguagem de Deus de amor é: eu me sinto amado por você, Camila, quando você me obedece, quando você respeita os meus mandamentos, quando você se afasta do que é mal, do que não convém, do que não é lícito. E aí eu posso dizer: essa minha filha me ama. E pecado é quando eu e você erramos o alvo, quando a gente joga no time do inimigo de Deus. Fala, boneca, quero te E ouvir. pecado, vocês já entenderam, estão em 38 dias mergulhando nesse entendimento de como é viver com Deus, de como é conhecer a Deus. Então, nós temos um objetivo como seres humanos. Deus nos criou primeiro para ter um relacionamento de intimidade com Ele. O Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, eles foram criados com um objetivo. Primeiro, terem um relacionamento de intimidade com Deus. E o segundo motivo, o segundo propósito, porque nós fomos criados, é para ser como Ele é, ser a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós somos criados com dois objetivos: ter um relacionamento com Deus e ser a imagem e semelhança de Deus. Então, Júlia, Camila, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus e que nos torna imagem e semelhança do inimigo e não de Deus. Se pecado é errar o alvo, e o nosso alvo é ser como Cristo é, quando nós pecamos, nós acertamos o outro alvo, que é ser como o inimigo é. Parece muito forte, parece muito escandaloso. Júlia, quando eu erro, quando eu peco, eu estou sendo como o inimigo é? Sim, porque quando nós erramos e não nos arrependemos, e não reconfessamos, e não mudamos o nosso caminho, e não mudamos a maneira que nós estamos vivendo, quando nós toleramos o pecado achando que ele é inevitável, que ele é normal, nós estamos falando: Jesus, eu posso até entender que você me criou para te conhecer. Eu posso até entender que você me criou para ser a sua imagem e a sua semelhança. Eu posso até entender as promessas que você tem na minha vida. Mas eu decido continuar tolerando o pecado. Eu decido continuar não tendo um relacionamento de intimidade contigo. Eu decido continuar não sendo como você é. Porque, como minha mãe falou, a linguagem de Deus, a linguagem do amor e da comunicação de Deus é a santidade. E a santidade nada mais é do que afastar dos pecados e se aproximar do comportamento que Cristo tinha. Uau, filha, e existe em 1 João, tá? 1 João 3,8, uma advertência forte, tá? Para quem tá entrando nessa live. Ai, Camila, eu queria tanto uma palavra de esperança hoje, filha. Eu tô te dando a maior de É todas. isso. Poxa, Camila, eu queria toda uma esperança queria tanto uma palavra de renovo hoje pra minha vida. Tô vivendo uma luta tão grande, eu tô te dando o principal renovo que um ser humano precisa. É entender que toda má escolha minha, toda má escolha da Júlia, toda má escolha sua tem uma consequência, tem um preço. E que toda vida que eu saio da conexão com Deus: ah, Camila, mas eu não saí da conexão, eu tô na igreja, eu tô fazendo devocional, eu tô lendo a Bíblia, mas se não tá tendo consciência do pecado, se não tá tendo arrependimento do pecado, se não tá mudando de comportamento, você tá fazendo alguma dessas coisas da forma errada, não tá tendo verdade, não tá tendo autoexame, não tá tendo colocar luz na consciência, e você não tá vivendo o processo de santificação que a palavra de Deus provoca. Ela tem que provocar isso em mim e em você. E olha isso aqui, como não é a Júlia que está dizendo... Fala, filhota. Diz que Deus diz assim: não era só se você ter feito o que era certo, a sua oferta também seria validada. Então, o pecado, toda vida que, assim como Caim fez uma coisa errada, quando eu faço uma coisa errada, eu deixo acesso ao pecado, ele abre a porta para ele entrar na minha vida. Toda vida que eu peco, eu jogo no time dele, eu digo assim: pode vir, vem lá, pode destruir a minha casa. Então, você não peca porque o pecado te prepara ciladas. Você peca porque existe na minha alma, na sua alma, um negocinho chamado concupiscência da carne, desejos da carne, prazeres imediatos. Coisas que são guiadas pela carne e não pelo Espírito Santo de Deus que tem que habitar. E quando eu caio, e quando eu relativizo o erro, quando eu não me arrependo, quando, como a Júlia falou, como eu não vou lá e não me lavo, quando eu não me humilho com o Senhor, quando eu não, de verdade não dói meu coração porque eu desagradei o meu pai. Desculpa, o próximo passo é o demônio chegar e dizer assim: agora eu destruo o próximo nível. Vamos lá, qual é o próximo nível que eu vou destruir? Pode falar, filha. E olha isso, o pecado é tão ardiloso, mas tão ardiloso, que ele cauteriza a nossa mente e ele nos impede de muitas vezes reconhecer que nós estamos pecando. Nós começamos a criar uma série de, que eu gosto de chamar de pecados de estimação.
São aqueles pecados que nós temos há tanto tempo que nós nem sabemos, nem percebemos mais. Porque a Bíblia fala que o pecado tem esse poder de te cegar, de te cauterizar a sua mente. Quando nós falamos cauterizar a mente, nós estamos falando que nós perdemos a capacidade de reconhecer e de ter consciência sobre os nossos próprios erros. A minha vida, em 2019, eu fui fazer na Estância Paraíso, eu fui fazer o Renovo, que é uma imersão espiritual, onde você tem acesso às mais profundezas do seu espírito, dos seus comportamentos. E naquele dia eu entendi, eu já estava caminhando há 4 anos na fé. E naquele dia eu entendi que eu estava há 4 anos alimentando um pecado de estimação da mentira. Com mentirinhas que todo mundo diz, mas todo mundo faz. Exageros, omissões, contar histórias um pouco mais mirabolantes do que elas realmente aconteceram. Nossa, Júlia, mas isso é tão banal. Eu achei que era, e por isso eu passei anos da minha vida achando que eu conhecia a Deus, mas alimentando e tendo do meu lado mentiras, pecados de estimação que estavam destruindo o meu relacionamento com Deus, que estavam me impedindo de ser como Ele era. E muitas vezes eu colocava a culpa no mundo, colocava a culpa no inimigo, falava, nossa, porque Deus está me tentando. E olha o que em Uau! 1 Tiago, Tiago 1, 14, 15 fala. Olha isso, mãe. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, ou seja, pelos próprios seus desejos, sendo essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Nós somos tentados pelas nossas vontades, pelo nosso desejo, pela nossa cobiça. E quando nós estimulamos os nossos desejos, quando nós damos ouvidos àquilo que nós sentimos, eu vou só um pouquinho mais profundo. Vai embora, eu tô amando, pode ir. Olha isso. Júlia, me dá um exemplo prático. Já entra em narrativa. É isso que eu vou falar agora. Eu vou dar um exemplo prático do que é Tiago 1, 14, 15. Muitos homens têm uma esposa linda, uma esposa maravilhosa. Muitas mulheres têm um marido lindo, uma família linda. Só que elas começam a sentir, elas começam a ficar cobiçadas por um homem que aparece, por uma mulher que aparece. E essa cobiça, esse desejo, essa vontade, ele vai ter duas opções. Ele vai ter a opção de estimular esse desejo, que é o que a Bíblia diz. Ele vai ter a opção de engravidar, de dar força, de continuar alimentando essa narrativa ou de matar essa narrativa. Vai surgir vontade em você de pecar, vai surgir vontade em você talvez de ser corrupto, de mentir, talvez vai surgir vontade em você de trair, de desobedecer a Deus, de não ser fiel como você prometeu que você seria a Deus. Só que você tem duas escolhas. Como a Bíblia fala, engravidar essa cobiça, ou seja, continuar alimentando, continuar fortalecendo esse desejo, essa vontade que surgiu na sua mente. Ou você tem a opção de falar assim: eu entendo que eu vou sentir vontades, mas as minhas vontades não vão governar e determinar as minhas atitudes. Eu entendo que eu posso até sentir cobiça, mas eu não vou permitir que a minha cobiça se gere e se transforme em um pecado. Porque, olha isso, pecado. Desejo confessado é um pecado que nunca vai ser praticado. Uau. Todas as vezes que nós desejamos, anota isso, tira print essa live e já posta. Desejo que é confessado é um pecado que nunca vai ser praticado. Então nós temos duas opções. A Bíblia fala engravidar o nosso desejo, ou seja, continuar estimulando, continuar sentindo vontade, continuar literalmente colocando combustível, colocando lenha na fogueira. Ou nós temos a opção de falar assim: ei, Jesus já pagou o preço pelos meus pecados para que eu possa ser livre. Então não vão ser os meus desejos, não vão ser as minhas vontades, não vão ser literalmente o inimigo dentro de mim, não vai ser a minha cobiça que vai determinar as minhas atitudes. Então eu vou confessar os meus pecados, porque um pecado confessado, um desejo confessado... Vou confessar o meu desejo antes de virar pecado. Um desejo confessado é um pecado que nunca vai ser praticado. Uau! Gente, e olha aí, e de forma prática o que a Júlia está dizendo, tá? Presta atenção, a palavra de Deus diz que quando a gente alimenta os nossos desejos, a gente engravida e dá luz ao pecado. E aí, na forma prática, Camila, você já viu que toda pessoa, antes de adulterar, ela contou uma historinha? Ela justifica, ela fala dos defeitos do esposo, ela fala dos defeitos, porque meu marido não é carinhoso, porque meu marido não é amoroso, porque meu marido não é fiel, porque meu marido não é generoso, porque meu marido não me ajuda em nada. Aí, poxa vida, fiquei sensível, frágil. Aí aquela pessoa me elogiava, aquela pessoa, um colega de trabalho trazia um chocolatezinho para mim, aquela pessoa me elogiava, dizia que eu estava bonita, dizia que eu estava cheirosa. Eu não ouvi isso em casa, Camila. Essa é a narrativa de quem negocia com o pecado. Ela engravidou. No começo, ela gostou do elogio, depois ela gostou do presentinho, depois ela gostou da validação, do olhar de admiração. E ela, ao invés de confessar esse desejo, de confessar, sabendo o que isso ia dar,
ela não se arrependeu e ela engravidou. E o próximo passo foi o adultério. Olha como é sério isso. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar de mentira. Uhum. Falar de mentira, porque mentira é um próprio comportamento que vem do próprio diabo, e todo orgulhoso mente. Por quê? Porque precisa se fazer importante. Então, a mentira você começa ficando calada sobre um defeito, sobre um erro. Você erra e você se omite. Você fica caladinho, você não confessa seu erro, você não pede perdão. Ah, ninguém viu, deixa eu ficar caladinho. Fica caladinho, começou a negociar com o pecado. Começou a negociar. Errei, não confessei, não me arrependi, fiquei calado. Ninguém viu. Aí eu conto a historinha, ninguém viu, pra que eu vou me expor? Já errei, tá, Jesus? Sei que errei, mas vou ficar calado. Aí depois você tá contando uma história numa mesa, no meio dos seus amigos, no meio das suas amigas, e aí você começa a contar a história, e você vê que todo mundo presta atenção a você, e aí você começa, opa, e sem perceber você vai dando mais ênfase àquela história, exagerando naquela história, colocando holofotes para sua performance naquela história. E aí você vê que as pessoas gostam, e quando menos espera você está aumentando, e todo exagero é mentira. Existem muitas formas a gente engravidar do erro e gerar um pecado. Agora Muitas formas. eu Fala, quero, filha. quero perguntar para eles qual é a narrativa que você está contando para continuar cometendo os erros, os pecados e continuar errando o alvo da sua vida. Quais são as narrativas que você tem estimulado inconscientemente, conscientemente na sua mente que tem justificado o seu pecado? É porque você não se sente mais amada pelo seu marido? É porque a sua esposa já é agressiva, crítica e omissa demais? É porque o seu é muito mais fácil mentir? Porque mentir é algo que todo mundo faz, exagerar é algo que todo mundo faz. Qual é a narrativa que você tem contado para continuar tolerando o pecado na sua vida? Filha, vamos aumentar mais do que é pecado? Eu vou fazer aquela listinha. Vamos ler os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre Boa. todas as coisas. Amar o próximo. Temos amado o próximo. De 0 a 10, o quanto você de verdade, na prática, tem amado o teu próximo. Nós estamos vivendo uma loucura no nosso país. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não temos dimensão do que está acontecendo. As pessoas não conseguem retratar em vídeos e imagem o caos. E o pior é as notícias de que nem começou. Literalmente, o pior está por vir. E assim, nós temos exercido generosidade, misericórdia, amor ao próximo? Quem de verdade já fez uma oração para aquelas pessoas que sofrem, clamando por misericórdia a Deus por aquele lugar, pelo Rio Grande do Sul? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Honrarás pai e mãe. Vai só examinando teu coração. Tem honrado teu pai? Tem honrado tua mãe? Camila, não, Camila. Para mim, eu já não convivo mais. Já perdoei, quero estar longe. Meus pais são disfuncionais. Agora virou a moda dizer que mãe é narcisista, o pai é narcisista. Filho, não existia essa palavra. Pai e mãe é tudo pai e mãe, é tudo igual. São dignos de misericórdia, de amor e de gratidão. Porque se você existe, você está vivo. Porque alguém te alimentou, porque alguém te botou no mundo, porque alguém botou você para dormir. Porque com os erros e os acertos você existe, mas honrarás pai e mãe é um mandamento de Deus. E com promessa para que tudo que você faça seja bem sucedido e que você tenha seus dias prolongados na terra. Vamos examinar? Vamos falar de pecado? Vamos falar na E também, prática? mãe, Ah, tem 7 pecados capitais bíblicos que muitas pessoas esquecem. vai lá, Que muitas cita pessoas. eles, filha. Gula. Esse eu vou falar o pecado que já pega Então, fala. 90% das pessoas. Você tá achando que a obesidade é apenas um problema de saúde? Não. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Senhor, olha isso. Olha isso, tá? Eu tava ontem assistindo uma pregação da Júnia Hayashi e olha o que ela fala justamente sobre isso. Em Lucas 13, tem uma parábola, mãe, que Jesus fala que tinha uma figueira. E todos os anos o homem ia até essa figueira. E essa figueira, por 3 anos, ele chegava lá e ela não dava frutos. Ele chegava lá para colher os frutos e ela não dava frutos. Ela tinha semente, ela estava num solo frutífero, ela tinha tudo que ela precisava para dar frutos, mas ela não dava frutos. E depois de 3 anos, chegou o cara lá e falou assim: eu vou tirar, porque essa figueira, ela é infrutífera, ela não gera frutos, ela não gera transformação. E se eu colocar outra figueira, outra árvore nesse lugar, ela vai dar frutos. Então eu preciso tirar essa figueira para que uma outra figueira que dê frutos venha nesse lugar. Enquanto ela falava isso, meu coração queimava. Ei, você já tem a semente na sua mão. Você já tem tudo que você precisa na sua mão. Você já tem literalmente aquilo que você precisa para transformar a sua vida, para transformar a sua saúde, para transformar o seu casamento, para transformar a sua casa. Mas eu te pergunto que com as condições que você tem, com a vida que você tem, quais são os frutos que você tem gerado? Ou será
Deus, você já tem uma academia a 5 minutos da sua casa, você tem condições sim de contratar um profissional, você tem condições sim de comer direito, de começar a cuidar do seu corpo. Só que por mais que você tenha a semente, o solo perfeito, você ainda não está dando frutos. Uau. Você vai precisar esperar Deus chegar até você e falar assim: ei, eu já te dei, olha tudo que eu te dei e você ainda assim não está gerando frutos. Olha a família que eu te dei, olha os filhos que eu te dei, olha o marido que eu te dei e ainda assim você não está gerando frutos. Olha o emprego que eu te coloquei, olha aquilo, os dons que eu coloquei na sua vida e você ainda assim não está gerando frutos. O pecado faz com que os frutos que eram para surgir a partir de nós, eles não sejam gerados. Você talvez uma figueira linda, mas o pecado tem feito com que os figos não saiam de você. Talvez você é uma Uau. figueira maravilhosa, mas o pecado tem impedido que os figos saiam de dentro de você. Até quando você vai esperar o momento perfeito para você começar a frutificar? A sua família, os seus filhos já eram para estar frutificando. O seu casamento já era para estar frutificando. Então, os pecados capitais é a gula, é a necessidade de nós comermos mesmo sem estar com vontade. É a vaidade, é a necessidade de manter uma aparência linda para as pessoas, para Filha, que vamos elas só tirar acreditem o nome, vamos tirar o nome vontade, vamos colocar o nome fome, necessidade de se alimentar. Porque a nesse. gula, vontade, a gente sempre tem de fazer coisas boas, prazer imediato, todo mundo tem. Né? Mas dizer não para o prazer imediato, sabendo que aquilo não convém, porque você tem que frutificar, você tem que ter um corpo saudável, você tem que ser templo do Espírito Santo, você tem que ter disposição para cumprir sua missão na Terra. Tem pessoas cheias de propósitos que estão sendo ceifadas, porque tiraram as suas vidas pelo estilo de vida. Total. E, por acaso, gula é pecado. Continua, filha. Sim. Os Então, outros pecados. gula, a vaidade, a necessidade de mostrar para o mundo que você é alguém melhor, mais bonito, mais perfeito do que você realmente acredita ser, vivendo uma vida de aparência e não de essência. Nós temos também a luxúria, a maneira que nós somos guiados pelos desejos do nosso próprio corpo, da nossa própria carne, adulterando, traindo, vendo pornografia, se masturbando, uma série de comportamentos terríveis que vão destruindo a sua vida, a sua saúde emocional, o seu relacionamento com Deus, a maneira com que você parece com Deus. Isso é pecado. A mentira, quantas vezes, a gente já falou muito sobre mentira, então eu não vou prolongar nisso, mas quantas vezes nós mentimos? Mentimos para nós mesmos, mentimos para o mundo e mentimos para Deus, para que as pessoas nos validem e nos aplaudem, porque nós sabemos que se nós falássemos a verdade, nós não teríamos validação, nós não teríamos abraço, Seríamos nós não teríamos aplauso, rejeitados. seríamos rejeitados. A inveja. Quantas vezes, ao invés de honrarmos as pessoas que merecem honra, ao invés disso, nós começamos a invejar. Invejar aquilo que essa pessoa pagou o preço para construir. Invejar os filhos que ela educou e criou. Invejar o casamento que, através de muita oração, de muito esforço, ela construiu. Invejar a saúde, invejar o corpo, invejar os bens. A inveja é aquela pessoa que quer pegar atalhos, porque ela não consegue entender que alguém pagou o preço para viver o que ela vive. Então, ela inveja os resultados que ela tem sem ter a admiração e a disciplina necessária para passar pelo processo que essa pessoa passou, para alcançar o destino que ela chegou. E são mais. O que mais, mãe? Tem muito. Vaidade, inveja, Ó, culpa. filha, vou falar de uma. Tá certo que tá aqui em Tiago, que as pessoas pensam que quando eu digo que isso é pecado, elas acham que eu tô brincando, tá? Olha isso aqui. Tiago 4:11 diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Vou repetir. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga, fala contra a lei. Quem julga a lei não está sendo cumprido, está se colocando como juiz. Isso é pecado. Falar mal é pecado. Fofoca é pecado. Maledicência é pecado. É tanta coisa. São muitos. São muitos. Só que eu entendo que as pessoas, nós precisamos. As pessoas é muito longe, né? Eu, você, a Júlia e você que está nessa live com a gente. Nós precisamos refletir sobre pecado. E nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre pecado. Nós precisamos ensinar, sim, que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que é um Deus perdoador, que é um Deus misericordioso, mas ele também é fogo consumidor, ele também é justo juiz. Justo juiz. Tá certo? Uma vez eu ouvi da Gabriela Rocha, ela falou brincando numa mesa comigo, e que eu sempre uso essa metáfora. Ela disse assim: Camilinha, eu vejo no telão do céu um LED enorme, negócio assim enorme, minha vida passando todinha. Meu Deus! Quando a gente lembrar que no dia do juízo, no LED do céu vai passar a nossa vida todinha. E a palavra de Deus diz que nós prestaremos conta de toda palavra inútil que saiu da nossa boca e que todos os nossos comportamentos não confessados, não transformados, não arrependidos, nós prestaremos conta sobre eles. Isso é muito sério.
Nós precisamos ensinar isso para a nossa geração seguinte a nós. Os meus filhos têm que saber que existe pecado e que nós não podemos negociar com o pecado. Eu preciso sondar a minha vida inteira e quando, pelo meu pensamento, pela minha intenção, eu já comecei a pecar só no meu sentimento, eu preciso, como a Júlia começou a ler, eu não posso engravidar desse pensamento, desse sentimento. Eu preciso imediatamente me arrepender, confessar. E aí, nesse capítulo devocional, a gente fala de Provérbios 28:13, que diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, existe um caminho, eu acho que praticamente em quase todos os dias, filha, desses 38 dias, todos os dias eu lembrei que sempre existe um caminho para mim, para você e para todos nós. Nós, como disse o pastor Márcio Valadão, né? Eu vivi uma experiência com o pastor Márcio, um evento em Brasília, antes da pandemia. Foi antes da pandemia, ou foi no meio da pandemia, eu não lembro. Já estava saindo da pandemia. Numa Ação Brasil que a Zenete fez em Brasília. Eu jantei com o pastor Márcio. E ele abriu o braço, ele é muito amoroso, ele que homem tem asas. Ele abriu os braços, deu um abraço no Paulo, deu um abraço em mim e disse assim: filhos, lembrem que o pecado é uma opção. Ele, para mim, é uma das pessoas que mais pregou sobre o pecado. O pecado é uma opção. Eu e você, todos os dias, podemos olhar para esse pecado e dizer assim: eu escolho por hoje não engravidar desse comportamento. Eu escolho por hoje não deixar gerar frutos em mim desse mau comportamento. E Camila, de forma prática, muda as narrativas. Se afaste do lugar do erro. Ei, sai do lugar que te faz cair. Filha, vamos falar de ambientes? Sai do lugar que te faz pecar. Pelo amor de Deus, você não pode alimentar, você não pode contar com a sua força. Deixa de se sabotar. Se você sabe que aquela pessoa te faz cair, sai de perto dela. Que aquela pessoa te faz pensamentos ruins, sai de perto dela. Pensamentos errados, sai de perto dela. Não vai para o ambiente onde ela está. Desvia o teu olhar. Muda, desliga o canal da televisão. Sai da porcaria do celular. O que te faz cair? Vai, filha. Muitas vezes nós acreditamos que nós precisamos resistir à tentação. Olha para mim, hoje eu quero te falar. A partir de hoje você está proibido de resistir à tentação. Júlia, como assim? Eu estou proibido de resistir à tentação. Da tentação a gente não resiste, da tentação a gente foge. A Bíblia é muito clara. Vocês vão resistir ao diabo e o diabo vai fugir de vocês. Porém, vocês vão fugir da tentação. Muitas vezes nós acreditamos sermos mais fortes do que nós somos, mais capazes do que nós somos, mais crentes, mais fiéis, mais obedientes a Deus, mais firmes, mais fortes do que nós somos. Nós ficamos nos colocando numa zona de risco, como se nós ficássemos no meio de um tiroteio de braços abertos e não esperamos que o tiro nos atinja. Isso é as pessoas que ficam no meio de uma situação resistindo à tentação. Da tentação nós não precisamos resistir, da tentação nós precisamos correr. José do Egito, olha aqui, José do Egito, ele estava no palácio quando a mulher do rei, quando ela começou a se despir, tirar sua roupa e correr até em direção a ele. Por quê? Porque ela queria deitar com ele, porque ela queria literalmente seduzir a ele. José do Egito ficou parado falando assim: se afaste de mim, mulher. Fuja de mim, mulher. Não. O que que José do Egito fez? José do Egito correu para longe dela. José do Egito se afastou. Se você quer parar de pecar, o primeiro passo que nós precisamos entender é que ninguém que resiste a tentações vence o pecado. Apenas vence o pecado aquelas pessoas que entendem que elas não são fortes e que elas precisam correr da tentação. Elas precisam fugir da tentação. Nós resistimos ao diabo, porque o diabo já está sobre os nossos pés, o diabo já é perdedor, o diabo já foi vencido por Jesus. Porém, a tentação nós precisamos reconhecer que a nossa carne é fraca. Quando nós não reconhecemos o quão fraco nós somos, nós nunca seremos capazes de vencer o pecado. Nós somos fortes em Jesus, mas nós só podemos reconhecer que nós somos fortes nele se primeiro nós reconhecemos o quão fracos a nossa carne é. E se nós somos fracos, nós precisamos correr. Correr daquela mulher que te seduz, correr daquele homem que te faz pecar, correr daquele ambiente que te faz ficar irado, correr daqueles lugares que te faz ter gula, correr daquelas pessoas que te fazem ter inveja. Se você quer parar de pecar, fuja da tentação. Da mesa dos fofoqueiros. Da mesa, fofoca é um pecado. Gente, eu preciso só contar uma história, amiga. Eu preciso te advertir sobre aquela pessoa. Não escute. Não escute. Diz: olha, eu vou bem ali e volto já. Sabe por quê? Amiga, eu não quero. Não quero participar. Deus já disse que é pecado. Então, uau, eu vou abrir os comentários, filha. Oremos aqui para que não trave a live. Eu vou abrir os comentários, tá? E eu queria que, de verdade, você que esteve conosco, essa live, a live não acabou, tá? A live não acabou. Eu queria que
de tudo que você ouviu, qual foi o principal aprendizado? Escreve assim, Camila, o principal aprendizado foi que eu tenho que me afastar do pecado. O principal aprendizado foi que eu preciso mudar de mesas. O principal aprendizado foi que eu vinha negociando com o pecado. Eu preciso mudar as minhas narrativas, o meu diálogo interno. Camila, eu me engravidei do pecado. Ainda bem que eu entrei nessa live, que o próximo passo era o dar a luz, o próximo passo era de verdade pecar. Camila, eu já estou no pecado. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso me humilhar. Eu preciso entrar num lugar de transformação. Eu preciso entrar num lugar de nova história, de recomeço. Eu acho que essa é a maior mágica, assim, o maior presente que Deus deu para mim e para você depois que Jesus veio ao mundo. Porque antes de Jesus, os que pecavam e não se arrependiam estavam condenados ao fogo do inferno. E agora, com Jesus, ele nos deu acesso a esse lugar de transformação. Existe um lugar de transformação do nosso caráter, que é através do relacionamento com Deus. Fala, filha. E alguma pessoa perguntou aqui, então eu preciso me afastar do meu pai porque ele me faz pecar? Vamos lá. Você precisa o tempo inteiro, tá? Principalmente se você ainda mora com os seus pais, honrar eles, entender que eles são vítimas de outras vítimas e se responsabilizar como o único responsável, o único culpado pelos seus erros e pelos seus defeitos. Quando nós falamos sobre fugir da tentação, nós estamos falando de não permanecer nos lugares que te fazem ser tentado a pecar. Mas se seu pai te faz ser tentado a pecar, eu vou te dar uma dica que é o que meus pais sempre falam. Quando você precisa se afastar de uma pessoa, porém você não pode se afastar de uma pessoa porque ela é seu pai, a sua mãe, o seu irmão, existe uma regra chamada espacialidade e temporalidade. Quer falar sobre ela, mãe? Pode falar, filha. O que é, como é que funciona essa regra? Nós precisamos entender que essas pessoas que elas estão vinculadas e elas têm uma aliança conosco, porém, elas não nos fazem bem, por isso elas nos machucam. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos continuar perto delas, porém diminuir o tempo que nós passamos com ela. Ao invés de você passar 4 horas na semana do lado do seu pai, escutando do seu pai, você liga para ele todos os dias, passa 5 minutos, honra ele, valida ele, elogia ele, perdoa ele com você e Deus todos os dias. Porém, você não precisa passar o tempo que você passava e também espacialidade. Você não precisa ficar No perto dele mesmo ambiente. fisicamente, no mesmo ambiente, o tempo que você passava antes. Toda semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, marca um almoço de domingo com ele, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus tios. Marca um tempo com ele. Não o desonre, não se afaste, não abandone, mas entenda os seus limites e diminua o tempo que você passa com ele e o tempo e o espaço físico que você fica perto dele. Isso serve para qualquer pessoa que te faz mal, mas que você não pode contar contatos. Deixa eu te contar uma coisa, filha, que eu acabei de ler, disse assim, uma pessoa disse assim, Camila, e quando é o meu marido que me faz pecar? Filha, olha para mim. Vamos lá. Cuidado para nós não estarmos nesse momento jogando a responsabilidade pelo Sim. meu processo de transformação para o outro. Por que é que Caim quer dizer que o responsável por Caim ter matado Abel foi Abel? Quer dizer que porque... Ou então foi Deus? Ah, não, Perfeito. não. Foi Deus que fez Caim matar Abel? Não, foi Caim que matou Abel porque... Ei, olha para mim. Se o teu marido te faz pecar porque ele gera ira em você, porque você se ofende, porque você se magoa, porque você fica impaciente, porque você é grosseira, tá falando da sua alma doente, do seu coração ferido e não do seu marido. Camila, mas ele tira o pior de mim com os comportamentos dele. Viva você a sua jornada de transformação. Cuidado para você não estar transferindo. Todos nós, tá? Não tô falando. Não é sobre isso. Nós estamos falando dos meus. Tem um pressuposto. Eu amo falar de fundamentos. Existe, ó, para a pessoa que disse assim, Júlia, quando é meu pai, tem um fundamento que vem antes de qualquer outro. Antes de chegar em Tiago, lá no Velho Testamento, em Moisés, em Gênesis, Deus entregou os 10 mandamentos. E eles são válidos até a eternidade. Honrarás pai e mãe. Então, o primeiro fundamento é, você não pode deixar de honrar o teu pai e a tua mãe, independente de que eles são. Então, empilha fundamentos, empilha princípios. Ei, esposa, marido, existe um outro princípio, que o que me faz cair é a concupiscência da minha carne, são os desejos da minha carne, são as fúrias do meu coração, são as feridas que eu carrego na minha alma. Não é a outra pessoa que tira de mim a ira, a impaciência, a grosseria. Não é a outra pessoa é só o gatilho, mas a ferida está em você, a arma está na sua mão. A outra pessoa te provocou, mas quem soltou o gatilho para atacar foi você.
Então, eu e você sempre seremos os únicos responsáveis pelos nossos comportamentos e nossos pecados. Nunca é outra pessoa, tá? Nunca é outra pessoa. Você, que seu pai te faz pecar, filha, perdoa teu pai. Faz uma oração, escreve uma carta de gratidão por tudo que ele já foi importante na sua vida. Começando, eu existo. Então, voltando, tá? Eu sou a única responsável pelos meus erros. Nunca eu erro por causa de ninguém. Quando a gente diz se afaste dos lugares, se afaste das pessoas, é porque tem pessoas que te apresentam mal. Tem amigos que só te chamam para beber. Tem homens que só falam de pornografia. Tem mulheres que são fofoqueiras. Tem mulheres que são adúlteras. São mulheres que vão te levar para um ambiente de músicas que não percebe. Mas, de uma forma geral, quem caiu foi você. Eu só estou falando o seguinte, não tente resistir uma força do seu braço. Quem entendeu? Fala, filha. E também muito em relação a isso, eu vi pessoas, enquanto você falava, estava lendo os comentários, e tem muitas pessoas falando assim, e Júlia, Camila, e se o pecado já gerou morte na minha vida? E se o pecado já destruiu o meu casamento? E se o pecado já me afastou dos meus filhos? E se o pecado literalmente já danificou a minha consciência, o meu corpo? Olha para mim, se o pecado já gerou morte, eu quero te apresentar hoje um Jesus que gera vida. Aleluia. Se o pecado já gerou morte, já Amém. destruiu a sua família, eu quero te apresentar hoje um Jesus que é capaz de restituir tudo aquilo que o pecado tirou, tudo aquilo que o pecado sugou, tudo aquilo que o pecado destruiu. Se você... Vamos ativar os comentários, mas só para a gente finalizar isso. Vamos. Presta atenção, tá? Presta atenção que essa é a parte mais importante da live. Se o pecado... Se você está ouvindo hoje e fala assim, Júlia, eu pequei a minha vida inteira. Júlia, o pecado me afastou do meu marido. Júlia, o pecado sugou e destruiu a minha família. Júlia, o pecado destruiu o meu relacionamento com Deus. Se o pecado gerou morte na sua vida, não se preocupa. Adoeceu o Hoje, meu corpo, adoeceu minha alma. perfeito. Já tentei, Camila, Júlia, já tentei tirar minha vida. Eu já fiz tantas coisas que entristecem e hoje eu me sinto não merecedora. Qual é a palavra para essa Se o pessoa, filha? pecado, ele já gerou morte em qualquer área, ou talvez em todas as áreas, na maioria das áreas da sua vida. Eu quero te apresentar hoje um Jesus que vai te dar e te vai devolver a vida. Um Jesus que é capaz de restituir tudo aquilo que o pecado levou. A Bíblia fala que pelo pecado de Adão, todo mundo sofreu e todo mundo já é do maligno, mas pelo acerto, pelo sacrifício, pelo amor também de Jesus, todo mundo tem acesso agora a uma graça, a uma nova vida. A Bíblia fala que tudo foi feito novo. Então, se você chegou nessa live, você ouviu tudo isso e falou assim, Júlia, eu tô desesperado. Júlia, eu não sei o que fazer. Júlia, eu não sei como me comportar. O pecado já tirou o pior de mim, da minha família, do meu casamento, da minha casa. Eu quero te falar que a partir de hoje, você vai conhecer uma vida com Jesus, o Jesus que é capaz de restituir, o Jesus que é capaz de transformar, mas é preciso que a partir de hoje você decida confessar os seus pecados. Muitas pessoas estavam perguntando, a frase que marcou a minha vida é que um desejo confessado é um pecado que nunca vai ser praticado. Um desejo confessado é um pecado que nunca vai ser praticado. Então, a partir de hoje, você entende, se você quer parar que o pecado não tenha mais autoridade, legalidade sobre a sua vida, o que você precisa fazer é começar a confessar os seus desejos, não engravidar os seus desejos, começar a pedir perdão todas as vezes que você errar, começar a literalmente se arrepender. Você fala, mãe, no seu devocional sobre a Mulheres Experience sua, uma aluna sua. Essa história é Essa aluna, poderosa, tá? ela chegou, olha isso, gente, ela chegou no Mulheres Experience se sentindo completamente suja, não merecedora do amor do seu marido, se sentindo horrível, se sentindo mal, se sentindo inferior ao seu marido. E quando ela chegou em casa, ela decidiu confessar todos os seus erros, todos os seus defeitos, se humilhar, pedir perdão e se arrepender diante do marido dela pelos erros que ela cometeu. E sabe o que aconteceu? Esse marido que ela achava ser tão perfeito, irretocável e superior, ele confessou que ela já tinha cometido adultério Filha, 2 vezes. só um detalhe Pode importante. Ela me falar. procurou no meio do evento, constrangida, e ela viveu exatamente o que você acabou de falar. Ela disse, Camila, existe um vício em mim, um comportamento disfuncional, que eu escondo do meu marido há muitos anos. Eu sou completamente viciada nisso. E isso me faz suja, me faz não merecedora. Eu olho para o meu marido como se ele fosse um homem perfeito e eu uma mulher indigna. E eu vivo sabotando o meu casamento, sabotando o amor dele por mim. Ele quer me dar amor, eu dou um jeito de ser fria, de ser distante, de ser grosseira. Porque emocionalmente eu não me sinto merecedora do amor dele, porque eu carrego um pecado. E eu olhei para ela, a gente estava falando de um processo grande de transformação lá dentro do Mulheres Experience, e ela me puxou fora da sala e disse assim, eu preciso confessar o meu pecado para você. Olha isso.
Camila, eu preciso confessar o meu pecado para você, porque eu nunca confessei para ninguém. E eu carrego ele há muitos anos e eu nunca confessei para ninguém. Eu tirei ela da sala e ela abriu o coração e ela contou qual era o erro dela, qual era o vício dela, qual era o comportamento dela. E nós fizemos uma oração, a palavra de Deus diz: confessai os nossos pecados uns aos outros, orem juntos e sejam perdoados. E nós fizemos uma oração juntas, uma oração de arrependimento, uma oração de confissão, pedimos perdão a Deus. E ela disse que a partir daquele dia, ela nunca mais pensou no vício. Olha que coisa linda, o poder da Da auto-humilhação confissão. verdadeira diante do Senhor. Ela nunca mais pensou no vício, ela não cometeu mais o ato, ela se viu completamente livre. E ela começou a ser uma mulher transformada. Ela parou de sabotar o casamento, porque ela não se sentia mais culpada. Então ela aceitava o amor, ela aceitava o carinho, ela passou a ser uma esposa mais presente, mais amorosa, mais fiel, mais dedicada, mais generosa com os filhos. E aquele ambiente da casa dela foi completamente transformado por aquele arrependimento. E o marido olhou para ela e disse assim: meu Deus, você é uma mulher tão transformada. Você voltou desse processo tão transformado. Você está cada dia uma esposa tão melhor que eu agora me sinto constrangida. Eu preciso te confessar um pecado. Olha isso. E ela sempre achou que ele era santo e que ela era suja. E ele disse: eu já te traí 2 vezes. E eu encontrei essa mulher um ano depois, num método CIS, que ela foi refazer. E ela me abraçou e ela disse: muito obrigada. Porque naquele dia que você ouviu a minha confissão, que nós oramos juntas e que eu me senti perdoada, eu me transformei como esposa. E a minha nova postura, a minha nova santidade, a minha nova retidão, o meu novo papel de uma mulher que agrada a Deus, constrangeu o coração do meu marido. E agora nós dois estamos vivendo a melhor fase da nossa vida, porque nem eu carrego mais a culpa, nem ele mais carrega a culpa. Olha o poder do pecado confessado. Então, olha para mim. Não existe pecado grande demais que você já tenha cometido que não possa ser perdoado por Jesus. Não tenha defeito e falha grande demais que foi feita por você que não pode ser perdoado por Jesus. Tudo, a Bíblia fala que tudo aquilo que ficou para trás foi jogado no mar do esquecimento. Se você se arrependeu, se você mudou seus comportamentos e se você confessou o seu pecado, se você se humilhou diante de Jesus, não tem pecado algum, defeito algum seu, erro algum que não possa ser perdoado. Olha para mim, quando você... Sabe quem coloca culpa e condenação? Quando você se sente culpada, quando você se sente suja, não é Jesus, não é Deus que está colocando esse sentimento em você. A Bíblia fala que o diabo é o acusador. Então, se você se sente acusado, se você se sente sobrecarregado, se você se sente culpado, essa culpa não vem de Deus. De Deus vem a responsabilidade e a consciência de que foi você que cometeu os seus erros. Mas é de Jesus que vem a certeza de que os seus pecados, independente do quão grandes eles sejam, eles já foram perdoados na cruz. Porque quando nós achamos, olha pra mim, quero terminar falando isso. Quando nós achamos que os nossos pecados não foram perdoados porque nós somos ruins demais, nós estamos diminuindo aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Quando nós olhamos para aquilo que nós erramos e falamos nosso pecado é grande demais para Jesus perdoar o meu pecado, nós estamos falando que o preço que Jesus pagou na cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados, não foi grande o suficiente. Porque afinal, se ele tivesse sido bom o suficiente, ele teria pagado o seu pecado. Então Jesus pagou o preço suficiente para que o seu pecado fosse jogado no mar do esquecimento. Se Jesus já esqueceu do seu passado, porque você fica insistindo em voltar para ele? Uau, uau. Mas para isso tem que virar passado, tá? Tem Para que isso virar tem que virar passado. passado, o arrependimento tem mudança de comportamento. É isso. Então, nós vamos... Eu vou abrir aqui o comentário, tá? E primeiro agradecer a você pela nossa 38ª live. Filha, que privilégio ter você aqui hoje. Que privilégio. É uma honra para Preciosa da mim. minha vida. Te amo demais, te admiro. Admiro a mulher de Deus que você sempre foi. Admiro a clareza e a consciência que você tem da palavra de Deus, a clareza e a consciência que... Te admiro porque você vive o que você fala, porque você vive essa santidade, essa busca constante da santidade, porque você vive esse arrependimento, porque você vive o lugar secreto com Deus, porque você vive de verdade. E que privilégio nós temos, eu e seu pai, né, de ter visto... Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente, nessa live. Durante muitos anos, né, até 2017, 2018, Deus nunca me entregava palavras através de profetas. Ele entregou a primeira, foi uma exortação, né, mandando eu me humilhar, me humilhar, me humilhar, me humilhar. Vocês conhecem já essa história. Mas ele sempre mandou pessoas dizerem que eu acalmasse o meu coração, porque os meus filhos eram dele. Quando só tinha a Júlia, dizia: a tua filha é do Senhor. O Senhor manda te dizer que a tua filha é do Senhor.
E aí depois veio o Mateus, e eu lembro que eu estava saindo uma vez da videira lá em Fortaleza, e chegou uma senhora, atravessou a rua, e aí eu preciso te dar uma palavra. Deus manda te dizer que os teus 2 filhos são do Senhor. E aí veio o Daniel. O Daniel já foi profetizado, já diziam que era do Senhor antes de ser gerado. E dizia, Deus está mandando um profeta para a tua vida, o teu terceiro filho é do Senhor. E até hoje, eu acho que não passa um mês que o Senhor não me lembre que os meus 3 filhos são do Senhor. E eu acho que nenhum tesouro, nenhuma conquista, nenhum título é maior do que a convicção de que os nossos 3 filhos são do Senhor. Então, filha, sou grata a Deus pelo teu coração. E quem me ensinou lugar secreto foi a Júlia. Quem me ensinou lugar de oração, tempo de leitura da palavra foi a Júlia. Quem me ensinou o que é trancar na porta do quarto, tirar o relógio e se jogar no chão na presença do Senhor foi a minha filha. Filha, muito obrigada por contribuir com a minha fé, viu? Eu te amo Eu te muito. amo muito. Eu te Você, amo sem muito. dúvidas, de todas as pessoas de Amém. Deus que eu conheço, nenhuma me inspira mais do que você, mamãe. Amém. Nenhuma ama mais Jesus do que você. Gente, um dia normal na casa, mamãe tá almoçando e ela começa a chorar do nada. Amém. E eu falo, mãe, o que acontece? Ela, filha, Deus tá falando comigo, Deus é tão lindo. E isso todos os dias. Eu nunca conheci alguém mais apaixonado, mais Amém. obediente, mais humilhado diante dos pés da cruz Amém. quanto minha mãe. Amém. Então vocês estão seguindo a pessoa certa, Amém. vocês estão se inspirando na pessoa certa. Eu me inspiro toda vez que eu não quero ler a Bíblia, toda vez que eu tô com preguiça de orar, eu falo, minha mãe, olha o que ela é, olha o que ela vive com o Amém. Senhor. Então ela é a minha maior inspiração e vocês Amém. podem ter certeza de que vocês estão se inspirando. Se vocês se inspiram na minha mãe, vocês estão se inspirando na pessoa Amém. certa. É uma Eu honra estar aqui agradeço. hoje. Mãe, eu acordei, você não sabe disso. Eu acordei 5:30 da manhã, eu já treinei para estar aqui na live com vocês. Eu treinei 6 horas da manhã hoje, já estou aqui e agora eu vou para a faculdade, mas foi uma honra estar com vocês, eu Amém. amo. Te amo. Sempre que você quiser me convidar, mamãe, você mais do que Convidada. Tá feliz de estar aqui com convidada. vocês. Semana que vem nós vamos fazer uma sequência de lives sobre a importância de recomeço. A importância de se perdoar, de entender aonde caiu, de começar tudo de novo. Vou fazer 5 dias semana que vem sobre a importância de recomeço. Vou marcar o dia pra você estar comigo. Tá bom? Quarta-feira é o dia que eu Quarta-feira. posso. Fechado. Quarta-feira, semana que vem é com você. Gente, Tenha um dia amo vocês. abençoado. Um dia Um abençoado. beijo. Filha, abençoa a vida delas. Abençoa. Eu comecei orando, você termina. Eu declaro que o dia de hoje vocês vão começar a perceber Deus abrindo portas onde nem paredes tinham. Vocês vão começar a reconhecer os milagres de Deus. Vocês vão ter gratidão, vocês vão ter satisfação de começar a perceber as pequenas coisas que Deus tem feito, a maneira que Deus tem endireitado as suas veredas. Vocês vão olhar para os seus filhos e vão reconhecer a bondade do Senhor. Vocês vão olhar para o seu marido e vai conseguir reconhecer, agradecer e validar eles como há anos você não reconhecia. A palavra diz que quando nós começamos a reconhecer o Senhor, em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Então, eu declaro que a partir de hoje você vai começar a reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Você vai começar a desenvolver uma gratidão por Jesus em todos os caminhos da sua vida. E a partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma. Eu declaro pessoas transformadas, eu declaro a consciência da mudança. Eu declaro o Espírito Santo queimando dentro de você e falando aquilo que precisa ser feito de diferente, as atitudes que precisam ser novas, os pensamentos, a mentalidade que vai ser renovada. E para terminar, eu declaro Romanos 12:2 sobre você, que nós seremos renovados pela transformação da vossa mente. O Espírito Santo vai transformar a vossa mente através dessas lives que vão começar na segunda-feira, que vocês já viveram nesses últimos 38 dias. O Senhor vai renovar a sua mente. Quero saber quem recebe aí. Um beijo. Eu pego. Eu pego Te também. Que amo. Deus Te abençoe amo. vocês. Um beijo. Te amo, mãe. Gente, Tchau, amo vocês. gente. Tchau, filha. Amo vocês. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe muito. Um dia guardado pelo Senhor. Um dia feliz, com o coração blindado. Mente produtiva. Sentimento bom. Atitude certa. Atitude certa. Começou hoje a melhor quarta-feira das nossas vidas até então, tá? Um beijo. Deus te abençoe. Eu preciso tomar banho, me arrumar para pegar o avião correndo para chegar em Belém. Belém, tô chegando. Beijo. Que bom ter você aqui comigo. Parabéns por decidir embarcar nessa jornada de transformação. Ao longo de 40 dias eu vou segurar na sua mão e conduzir você por uma jornada de reflexões sobre a palavra de Deus, com orações diárias, exercícios para te trazer consciência sobre cada situação que você tem vivido hoje na sua vida e que tem te impedido de ser quem você nasceu para ser. Nós vamos mergulhar juntos em águas mais profundas, que te levarão a um novo nível de intimidade com o teu Deus, um nível que você ainda não experimentou. Eu quero te dizer que sempre tem algo a mais para acessar. Deus tem promessas lindas sobre a sua vida, mas não tem como você acessar
Não tem como você viver o seu propósito sem viver uma jornada, sem viver a transformação de dentro para fora. Então, com muita coragem, com muita verdade, com muita humildade, eu quero que você responda. Será que hoje você é realmente a pessoa plena, que tem uma vida abundante e feliz? Ou será que apenas você vem realizando um monte de tarefas, um monte de obrigações, uma rotina exaustiva, sem ter nenhuma clareza de quem Deus te fez para ser, muito menos qual é a vida que você nasceu para viver? Essa pressão que todos nós somos submetidos nesse estilo de vida, ele desgasta. Eu sei bem direitinho, porque eu aprendi ao longo da minha vida que para eu ser amada, para eu ser importante, para eu me sentir pertencente ao meio que eu queria pertencer, eu precisava fazer muito e fazer coisas muito bem feitas. E nós sentimos o peso das expectativas alheias e o que é ainda pior, mais duro, das expectativas que nós mesmos criamos sobre nós por nós não entendermos qual é o nosso verdadeiro valor. E no meio desse caos, muitas vezes nós nos anulamos, nós deixamos de lado e nos desconectamos completamente da nossa essência, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Vivemos um piloto automático, onde nós não sabemos mais quem nós nascemos para ser, muito menos aquilo de Deus que nós carregamos. Então eu quero te convidar a trilhar um caminho diferente desse caos do mundo. Eu quero te convidar a viver uma jornada de acesso à plenitude prometida por Deus. Não são apenas 40 dias de lives. É um estilo de vida que você vai começar a partir de hoje e vai levar para sempre. E o segredo para alcançar essa plenitude, é que você conquiste o equilíbrio nas 3 áreas que compõem a sua existência. Você é um ser espiritual, você tem uma alma, razão e emoção e você habita no corpo. E só quando você for capaz de criar um estilo de vida onde você tem um espírito forte, uma mente sarada, curada, forte, treinada, capacitada e um corpo preparado para sustentar a jornada e cumprir a missão, você acessa essa plenitude. E é exatamente isso que nós vamos viver na Conferência de Mulheres Plenitude. Espírito, alma e corpo. 7.000 mulheres reunidas, decididas a viver uma jornada, a trilhar um caminho onde elas vão de verdade se tornar quem elas nasceram para ser. Serão 12 horas intensas e transformadoras de uma imersão presencial. Então prepare o seu coração, porque no dia 29 de junho de 2024, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nós veremos os céus abertos naquele lugar e de uma forma sobrenatural todas nós seremos inundadas de uma presença de Deus, de um conteúdo forte e de orientação de pessoas que têm autoridade no espírito, na alma e no corpo. Será um ajuntamento de mulheres que juntas vão de verdade despertar a sua verdadeira identidade e viver um alinhamento para que elas pisem nas promessas do Senhor, para que elas entrem numa jornada onde todos os dias vão se tornar as mulheres sábias que Deus planejou para elas e vão experimentar o privilégio daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, eu te vejo lá. Eu te vejo na Conferência Plenitude, Corpo, Alma e Espírito. Os ingressos, por incrível que pareça, os ingressos já estão esgotando. Corre, escolhe o teu lugar, entra numa das caravanas que estão vindo de todos os lugares do Brasil e de outros países da Europa e dos Estados Unidos. Vem viver esse dia que vai marcar a história da vida dessas 7.000 mulheres. Você faz parte disso. Eu ganhei infinitamente mais do que eu esperava. Eu acho que é fundamental para você conseguir arrepender das coisas que você não estava vendo prosperar na sua vida e você sofrer de fato uma transformação. Pelas dinâmicas que são feitas, você consegue destravar e consegue acessar conteúdos preciosos e de uma maneira muito rápida. Isso foi legal. Mas recentemente a gente perdeu a nossa filha. Então eu vim para esse treinamento em busca de cura e essa ferramenta, por último, que a Camila fez, ela realmente eu sinto que me curou. Realmente eu tenho encontrado as respostas que eu procurava. Foi muito bom. Eu tava assim achando, já fiz método sim, já fiz outras coisas. Então vim aqui assim com uma expectativa alta, mas achando que eu já soubesse um pouco. Mas aí eu vi que eu preciso ainda reconstruir bastante coisa, tirar bastante coisas. E a gente entende que tratar dá para tratar. A minha experiência foi a mais impactante. Ouvir ela contando, ouvir ela falando, leva a gente realmente a um nível de consciência que eu acho que quando a gente lê sozinha, a gente não consegue se entregar tanto quanto aqui. Eu sempre achei que eu tinha uma busca incessante de algo que me
faltava, que precisava me completar. E aqui eu tive clareza do que era, aqui eu tracei um propósito, eu tracei um plano de ação para colocar isso em prática e já sair leve, porque a gente começa dando o primeiro passo, que é organizar as atitudes, né? Então, para mim, foi um divisor de águas. Cada dia que eu a ouço e ela passa na minha vida, eu me sinto muito, muito transformada. Hoje eu consigo ter intimidade com Deus, que é o que eu mais busco hoje, que ela me trouxe, e dentro da minha família. Vim com a expectativa, superou todas as minhas expectativas. Hoje eu descobri minha real identidade e aí eu saio daqui renovada e que a galera vem e participa, porque é transformador. Muda mesmo a vida da gente e a gente sai transformado. E foi extraordinário, porque mudou chaves na minha cabeça, eu consegui liberar perdão sobre a vida de muita gente e me perdoar também. Então foi muito bom, foi libertador para mim. A experiência hoje foi transcendental, assim, foi fantástica e incrível. Todas as ferramentas foram transformadoras. Está sendo uma experiência maravilhosa, transformadora, de conexão comigo mesma, com essa identidade, né, que a gente perde e aqui a gente acaba resgatando e descobrindo, redescobrindo. Então está sendo uma experiência muito maravilhosa.